Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao último episódio da segunda temporada do Nasci Assim. Sim, tá acabando e eu já tô sofrendo. Você também? Então segue a gente nos players e no nosso Instagram, @podcast Nasci Assim, que já a gente tá de volta. Mas chega de sofrência que a gente ainda tem essa entrevista toda pela frente. Como eu sempre falo, esse podcast tá longe de trazer mulheres perfeitas. A gente tá aqui com mulheres reais, que têm seus desafios, conquistas, como qualquer um. Eu sou Leone Gouveia. E eu sou Marta Valim. O tema de hoje é a transgeneridade. E olha, a gente levou uma bronquinha. Vocês já vão entender. Eu sou Jaqueline Gomes Jesus e eu nasci assim. Não, eu não nasci construindo, vai sendo construído. Nossa história é muito anterior a gente. Eu gosto de um provérbio, e é que nossos passos vêm de longe, lembrar da nossa ancestralidade. Jaqueline, que prazer ter você com a gente no Nasci Assim. Mas antes de falar sobre sua carreira, seus livros e o ativismo, conta pra gente quem é a Jaqueline de Jesus. Eu vim de uma família negra, uma família de imigrantes que se encontrou em Brasília. Meu avô materno foi um dos candangos que construíram a nova capital federal. Sou nascida em Brasília, eu moro hoje no Rio de Janeiro, mas eu sou candanga, né, e venho de Brasília, nasci, cresci, trabalhei, fiz muita coisa em Brasília e sigo fazendo hoje, mas à distância, desde aqui do Rio de Janeiro, onde eu sou professora de psicologia, e trabalho no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Minha família vem de Minas Gerais e meu pai de Aquidauã, no interior de Sergipe. Principalmente pela minha família materna, né? Eu vou me encontrar nesse contexto de fazer algo, de fazer nascer também a própria cidade, né? Que ainda está em formação. Eu vou, então, ser filha de uma professora. Minha mãe, ela foi a primeira pessoa da família. Ela foi a primeira pessoa da família a se formar no ensino superior. Eu vou nascer em 78, quando ela se forma em pedagogia. Eu vou ter muito acesso à educação, ela vai se tornar professora de uma escola da periferia de Brasília. E eu vou ter acesso a muitos livros, tanto em casa quanto na escola, porque minha mãe dava aula de dia e cuidava da biblioteca, porque minha mãe dava aula de dia e cuidava da biblioteca à noite. E o meu pai, ele vai ser operador de computadores na Universidade de Brasília. Minha proximidade com a Universidade de Brasília é muito grande. Desde aí, o fato da minha mãe ter se formado lá, desde meu primeiro ano de idade ser levada em cesta de vime para assistir aulas com ela de pedagogia, e meus avós morarem na frente da universidade. Em 96 eu vou entrar na UNB, no curso de Química. Eu me interesso muito por Química, mas eu vi logo que era um hobby e que não me via como profissional da Química, até porque em Brasília não tinha muito campo, além da licenciatura, da docência para a Química. Então, eu me interessei muito com a psicologia. Logo no primeiro semestre que eu entrei em Química, eu já fiz disciplinas da psicologia e já fiz vestibular para psicologia e passei em 97, eu comecei minha graduação em psicologia, onde eu fiquei até o meu mestrado e meu doutorado em psicologia, doutorado nessa área na Universidade de Brasília. E depois eu vou fazer o meu pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro, na área de Ciências Sociais e História. Então, eu trago muito essa perspectiva histórica, comigo é parte do meu trabalho, do meu pensar, né, sobre mim. Jaqueline, você mencionou sua passagem na UNB e sua carreira acadêmica. Eu sei que você abordou o trabalho escravo como um tema do seu mestrado, no recorte da psicologia. A gente já ouviu algumas entrevistas suas em que você destaca que o tema não foi muito bem aceito. Compartilha com quem está nos assistindo como é que foi essa experiência. Então, Marta, eu sempre fui ligada ao movimento da histeria, de ter tido acesso à educação, a leitura, isso foi muito importante, fundamental na minha formação, mas sempre aliei com a preocupação social. Em 97, eu vou começar no movimento social quando eu conheço o Grupo Estruturação, que é o grupo LGBT mais antigo em funcionamento na capital federal. Foi ligado também ao movimento negro, ao movimento de mulheres. E aí, quando eu vou entrar no meu mestrado, eu queria trabalhar um tema de impacto social que fosse relevante. Na época, 2003, a gente tinha o tema muito presente do trabalho escravo. Estava muito visível, apesar de as denúncias já virem o trabalho escravo no Brasil,
mas eu não vi nenhum trabalho na área de psicologia. Então, eu me interessei em trazer esse tema para a psicologia social, porque não é possível. A psicologia social ela é uma ciência que trabalha com o humano no seu contexto. Se a gente tem um ser humano no trabalho escravo ainda, né, no trabalho escravo ilegal, mas escravo, né, escravidão, foi interessante trazer essa perspectiva do trabalho para esse contexto, a partir da psicologia. A gente trazia um entendimento bem funcional da categoria trabalho e foi um desafio, porque é um tema muito triste, angustiante, é um tema difícil e que mesmo dentro da psicologia, eu fui a primeira que tenho trabalhado, investigado nessa questão. Eu resolvi entender melhor as representações sociais dos libertadores de escravos no Brasil contemporâneo, de quem está trabalhando nessa grande, complexa rede de libertação de escravos, que vai desde a Comissão Pastoral da Terra, passando pelo Ministério do Trabalho, Comissão Pastoral da Terra, passando pelo Ministério do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, até algumas ONGs outras. E quando eu fui mandar os artigos científicos para publicação, teve revistas que eu consegui publicar depois, principalmente na área de ciências sociais, mas na psicologia eu cheguei a receber um parecer falando que esse tema não era um tema da psicologia, era um tema do jornalismo. Ou seja, olha como funcionam as próprias representações sociais dentro da própria psicologia que é feita, né? Os psicólogos são pessoas. Os estereótipos se reproduzem. Então, imaginar que um tema que tem a ver com a exploração da mão de obra no Brasil hoje, real, em que, pelo menos na época, a gente tinha registrado mais de 20 mil pessoas na situação do trabalho escravo só rural, né, porque não se contabilizava o urbano, isso é significativo. Isso fala, na verdade, mais da psicologia que é feita no Brasil do que do próprio fenômeno. A psicologia que não é capaz sequer de pensar em um atendimento comunitário, como é que é essa relação proérica. Isso é um desafio crucial na psicologia e nós, psicólogas que temos atuado fora desse contexto padronizado e que, infelizmente, é o padrão que os próprios docentes da psicologia do Brasil, como um coletivo, infelizmente, como maioria ainda tem investido, nós temos sido vozes divergentes. E aí, o doutorado veio e você trouxe um outro tema, né? Por que você quis mudar totalmente o tema da sua pesquisa e quais foram os principais pontos que a sua pesquisa do doutorado abordou sobre as paradas de orgulho LGBT+. Além do mestrado, eu comecei a fazer gestão do sistema de cotas, na Universidade de Brasília. Eu fui a primeira gestora do sistema. Então, eu estava muito afastada do movimento LGBT. Aí, o que aconteceu? A gente terminou, fiz a minha defesa, e o tema, como eu falei, é bem triste, é bem difícil. E na psicologia também não teve um rebatimento, no sentido de proporcionar mais aprofundamento para o doutorado, nessa primeira turma de psicologia social, do trabalho das organizações. Eu resolvi investigar as paradas do orgulho LGBT, que eu já tinha acompanhado muitas, né? Como militante, como cidadã, como pessoa. E aí eu resolvi pensar como que nas paradas, enquanto movimento social, como elas trabalham as questões de identidade e de política. E foi aí que eu resolvi comparar 3 paradas: a de Brasília, a de Goiânia e a de São Paulo, que é a maior do Brasil e do mundo hoje. E foi nesse sentido, foi de trazer uma perspectiva diferente do mestrado, pensando em movimentos sociais. Para me aprofundar nessa tema, eu queria juntar os 2 temas, trabalho e movimentos sociais. Eu apresentei meu projeto de pós-doutoramento para a Escola Superior de Ciências Sociais da FGV, e a professora Dulce Pandolfo tem um trabalho histórico sobre as favelas e gostou muito da minha proposta de juntar os temas trabalho e movimentos sociais. Como os movimentos sociais pensam sobre trabalho. Dentro da psicologia, muitas vezes, trabalho é visto como uma categoria muito funcional. Quando a gente vai pensar trabalho no Brasil, a partir dos vários autores que desenvolvem a temática, a gente vê que o próprio conceito de cidadania no Brasil está ligado com como o trabalho foi desenvolvido no Brasil, em que a categoria cidadania ela não é entendida como um direito natural, sabe? Ao contexto do ofício, da profissão, às vezes nem do trabalho, mas do emprego, principalmente a partir do século XX. E você escreveu o livro Transfeminismo, Teorias e Práticas. Em que momento ele se encaixou nessas suas pesquisas? Eu queria também que você explicasse o que é o transfeminismo e por que você diz que ele é um herdeiro do feminismo e por que você diz que ele é um herdeiro do feminismo negro. Em 2009, eu comecei a minha transição, eu me reconheci como uma mulher trans,
E aí eu achei que era importante, claro, focar nas minhas questões pessoais, né, trabalhar a minha transição, vivenciar, né, a minha identidade, mas eu, dentro da temática de gênero, questões ligadas à população trans, porque a gente não tinha muitas produções na época. Achei muito interessante que eu vi que nesse período no Brasil começaram a chegar as discussões do transfeminismo. O transfeminismo, como eu sempre digo, de forma bem didática, é um feminismo. É como um dos feminismos, que é um feminismo com base nas experiências de vida das pessoas trans, principalmente das mulheres trans, das travestis no Brasil. Então, ele vem principalmente da influência norte-americana. As pensadoras norte-americanas começaram a ser lidas aqui no Brasil, a serem traduzidas. Me interessou muito ver o impacto do pensamento transfeminista no Brasil, como ele seria reelaborado, a ser lidas aqui no Brasil, a serem traduzidas. Me interessou muito ver o impacto do pensamento transfeminista no Brasil, como ele seria reelaborado aqui, como ele seria repensado, tanto pelas pessoas trans quanto pelas pessoas cis. Cis é quem não é trans. E, inclusive, é interessante, o próprio termo cisgênero, como diminutivo de cisgênero, ele é um termo que criaram um nome para as pessoas que não são trans. E aí eu acompanhei isso, comecei a publicar, a pensar essa questão concomitantemente ao meu doutorado. Depois de vários artigos, de textos, né, textos que eu publiquei, de algumas intervenções, surgiu a ideia, a partir dos seminários Fazendo Gênero, que eu fui convidada a uma mesa sobre transfeminismo e eu propus um simpósio temático sobre transfeminismo para pensar o que já estava sendo discutido na época com a minha colega, a Luma Andrade. No simpósio foram mandados vários trabalhos e os mais interessantes, pensei em fazer a publicação de um livro, eu conversei com alguns dos integrantes e a gente organizou esse livro. Ele vai compilar o pensamento de pessoas trans, pessoas cis, a partir do transfeminismo como uma ótica, como um olhar sobre o mundo que, como eu sempre escrevo, sempre reforço, tem uma ligação direta com o feminismo negro, né? Vem do olhar da interseccionalidade, da não hierarquia de opressões, e vai reelaborar essas questões que o feminismo negro já tratava e que a gente teve precursoras como a Sojourner Truth, eu sou biógrafa dela aqui no Brasil, então ela era uma precursora desse pensamento, enquanto mulher negra lá no século XIX, e foi base para, por exemplo, a Bell Hooks pensar essas temáticas no século XX, para a Bell Hooks pensar essas temáticas no século XX, para as feministas negras pensarem. Eu acho importante fazer essa genealogia, né, desse pensamento com outros termos, linguagem, e um parentesco muito grande que eu vejo com as questões que o feminismo lésbico tratou, principalmente nos anos 90, quando questionou o conceito de que a mulher, a Sojourner já trazia, já pensava isso no século XIX, mas o feminismo negro vai questionar de novo, né? O que significa essa mulher? Você está falando de qual mulher, na verdade? De qual feminismo? Que a crítica das feministas negras era essa, você estava falando das mulheres brancas, você estava falando do feminismo branco, e vai. Que o transfeminismo vai questionar, e as mulheres trans, né? Onde é que estão nessa reflexão? As travestis, né? Nesse conceito de mulheridade, que, por paralelo, cabe para falar de homens também. Minha perspectiva do transfeminismo é que ele questiona questões que são úteis não só para as pessoas trans, mas para todas as pessoas, porque a gente é da identidade de gênero, né? E isso tanto teve impacto na sociedade brasileira, olhando de alguns anos para cá eu tenho visto esse impacto, que mudou muito em termos de linguagem, né? A própria reação conservadora, que muitas vezes não é explícita, ela é um resultado também disso, como em todo o movimento da história, né? A gente tem ação e tem uma reação. O movimento no Brasil tão forte da falácia da ideologia de gênero fala muito disso. E o espaço escolar é um espaço que o governo, né, esse governo que está posto, ele detesta, porque é onde pode ter a mudança de pensamento e que não fica presente toda, né, o conservadorismo que eles querem propagar, né, que eles têm que buscar trabalhar. Nesse sentido, é uma questão política muito maior do que algo fechado no movimento em si. Cada vez mais eu tenho falado para as pessoas para pensarem sobre isso, porque enquanto não inserirem essa discussão no seu contexto político maior, elas não vão conseguir resolver nem questões do próprio Brasil que a gente está enfrentando hoje. Nossa, essa discussão. E outro fato interessante na sua história, Jaqueline, é que você tem outras publicações e a gente viu que recentemente o seu livro Orientações sobre Identidade de Gênero,
conceitos e termos, foi incluído no currículo do curso de formação de Direitos Humanos e Diversidade da Polícia Civil de São Paulo. O que isso significa para você, uma mulher que tem um histórico, longo de luta e ativismo? E como você vê hoje a relação entre as forças policiais e a população trans? Como polícia, de forma geral, no Brasil, a gente tem uma história que, para os grupos historicamente discriminados, e aí um grande exemplo, já parte população indígena, população negra, a polícia existe principalmente para controlar e muitas vezes exterminar essa população. Então é uma relação dificílima, que não é de hoje, é secular com relação às populações discriminadas. E até porque está interseccionada, a maioria da população trans é negra, então tem várias questões presentes, além do racismo e da LGBTfobia, da transfobia. Particularmente as travestis, elas sofreram muito com a polícia. Nesse sentido, eu fiquei muito feliz que eles têm acessado orientações sobre identidade de gênero. Elas sofreram muito com a polícia. Nesse sentido, eu fiquei muito feliz que eles têm acessado orientações sobre identidade de gênero, porque ele também é um e-book, ele é gratuito, ele está disponível na internet. Ele tem conceitos muito básicos, a ideia era essa, ele ser um guia, porque muitas vezes as pessoas não vão ler artigo científico, não vão ler. É importante fazer uma orientação mais didática, e fundamental ter essa leitura como outras que eles estão acessando. E eu entendo que eles colocaram orientações porque eles perceberam que tinham que aprofundar a discussão sobre gênero, sobre identidade de gênero, sobre orientação sexual. Agora, como professora, eu acho que é importante a formação deles. Então, ter a bibliografia é um avanço, já é um avanço, saber que tem. Agora, seria importante saber como ocorre essa formação, como está sendo discutido, porque é isso que conta no processo educacional, como está sendo trabalhado, se as pessoas estão repensando suas práticas, porque é repensar mesmo. Eu vou dar um exemplo, não só da polícia, mas daqueles que se refletem na polícia. Guarda Municipal. Estava vendo o vídeo dos guardas municipais lá de Santos, lidando por exemplo, com o desembargador. A polícia ela tem uma educação histórica de construir o sujeito que é suspeito, e não de comportamento suspeito. Então, o sujeito suspeito geralmente é o negro. Quando um homem branco se coloca como sujeito de poder, tem um status, e no vídeo do desembargador enfrentando a guarda municipal, para mim fica muito patente isso. Será que se fosse um cidadão negro, por mais que fosse desembargador, tendo aquele comportamento, os guardas municipais teriam toda aquela paciência, eles não teriam preso ele por desacato? Porque é isso que é a população negra. Então é fundamental que haja acesso a essas leituras para que os novos policiais tenham acesso para poderem construir e transformar essa instituição a partir de dentro. É verdade. A gente viu uma entrevista que você concedeu para o coletivo de Trans pra Frente, em que você faz um panorama de como a sociedade, ao longo do tempo, vê a população depois como crime e, mais recentemente, como um problema de saúde. Por que você acha que existe essa resistência tão grande às pessoas trans? É isso, Marcos. Olha como é que são os fluxos da história. A gente falar de uma coisa recente, por exemplo, azul e rosa. Por que os pais têm obsessão dos filhos meninos vestirem azul, as meninas são dos filhos meninos vestirem azul, as meninas vestirem rosa? Isso é uma obsessão muito grande. No Brasil, começa nos anos 50 do século XX. É recente. Tem gente que acha que sempre foi assim na história da humanidade. Então, tem certos elementos da cultura que vão se reproduzindo, e por isso que a educação é importante, para mudar esses fluxos. Né? Da população trans, a gente vai pegar principalmente o contexto do colonialismo europeu que vai chegar ao Brasil. E vai colocar essa visão, essa ideologia sobre corpo, sobre gênero, sobre sexualidade, para os povos que estão aqui colocados. Eles vão encontrar os povos indígenas, que já, obviamente, têm pessoas trans, de África, trans. Eles vão lidar de forma a controlar essa diversidade. E como controlar? Por meio do instrumento que tinha, que era a Inquisição, que é a violência do Estado. Por meio da Igreja, com a justificativa de que essas diversidades, já parte do lugar da mulher, a mulher que não se enquadra nesse perfil de Maria, de mãe, cuidadora, ela deve ser exterminada. Se não for controlada, ela tem que ser exterminada. E isso vai se repercutir em vários outros corpos. Eu gosto muito de marcar aqui no Brasil o processo contra a Chica Manicongo, que vai ser
reconhecida como a primeira travesti na história do Brasil, porque das pessoas trans no Brasil a gente vai ter o acompanhamento em função dos processos criminais, desse processo da Inquisição. Em 1592, vai ter um grupo de... Eu estou usando termos de hoje, tá? 20 lésbicas vão ser denunciadas. A única que vai ser processada, assim, vai ser mais dura, vai ser a Felipa de Souza, que é a mais pobre. Ela é aquela que teve um caso com a mulher seria hoje o ministro da Economia ou da Fazenda. Então, a esposa do ministro da Fazenda na época, ela teve que pagar a cesta básica e fazer umas orações. A Felipa não. Ela foi degradada, né? Foi mandada embora, foi mandada às galés. Então, tem essa marca também da penalização das orações. A Felipa não. Ela foi degradada, né? Foi mandada embora, foi mandada às galés. Então, tem essa marca também da penalização que a Inquisição fazia dessa diversidade, por mais que não tivesse um crime específico. Em geral, nesse período, no século XVI, as pessoas eram punidas pela Inquisição dentro do pecado da sodomia, relação sexual que não fosse reprodutiva, simplificando hoje. Então, se o marido e a esposa fizessem sexo oral, elas estavam cometendo sodomia, mas não era denunciado, porque também a mulher, coitada, numa relação da época, ela era vista como objeto sexual, tinha estupro sistemático dentro da casa dela, e isso não era denunciado. Quem eram denunciados? Esses corpos dissidentes, principalmente os corpos, né, das pessoas que a gente hoje está chamando de LGBT. E é interessante, porque não tinha crime pro crime da Chica como quimbanda. Era ser uma travesti. Não tinha crime para isso. Então, eles enquadraram de sodomia para poder ter um enquadramento legal na época. Só no século seguinte é que a ordenação seguinte vai criar o que eles chamavam o crime de travestismo, que é quando um homem usa roupas de mulher e uma mulher usa roupa de homem. O crime vai existir só no século seguinte, porque eles viram que tinham que criar um enquadramento para punir legalmente. A gente vai ter dentro que vão marcar muito e estereotipar igual apagamento histórico, como se as pessoas trans surgissem do nada, né? Não tivessem uma história coletiva, uma história individual. A transfobia no Brasil, ela é muito pautada na exclusão educacional, na exclusão do mercado de trabalho formal. Mais de 90% das travestis mulheres trans vão encontrar trabalho na prostituição. As pessoas naturalizam muitas vezes como se fosse uma opção. Não é uma opção, né? É praticamente uma obrigação. O Brasil, ele sexualiza os corpos de forma geral, mas os corpos das travestis, das mulheres trans, vão ser colocados num lugar no corpo das mulheres negras, na sexualização, e das travestis, das mulheres trans, vai ser potencializado a esse ponto de não colocar a população trans como constituinte da população, como qualquer outro grupo. Caramba, você trouxe um ponto importante, Jaqueline. Você é uma referência no campo das pesquisas sobre transgeneridade. Você é uma intelectual, escreve livros, tem um sucesso profissional, mas você mesmo falou que não é uma coisa comum para a população trans, né? Você trouxe um dado sobre mais de 90% das mulheres trans só encontrarem trabalho informal ou na prostituição. É surreal isso. E, além disso, uma pesquisa recente do diagnóstico do coletivo Vote LGBT+, mostrou que as pessoas trans e LGBT+, negras e indígenas, estão mais expostas ao impacto da Covid-19, enfim. São muitos desafios. Para você, quais são os principais desafios das mulheres trans hoje no Brasil? De forma geral, quais são os grandes pautas da população trans no Brasil? Primeiro, garantir direitos fundamentais. Nós tivemos 2 importantes avanços. Em 2018, o reconhecimento do direito das pessoas trans de retificarem seus registros civis no cartório, sem necessidade de judicialização, sem necessidade de serem patologizadas, né, de terem um diagnóstico médico ou psicológico. Outro foi no ano passado, quando a homofobia e a transfobia foram reconhecidas como equiparadas ao crime de racismo pelo STF. Então, esses direitos foram garantidos em termos de cultura e de sociedade. E acesso à garantia de permanência no ensino fundamental, no ensino médio, porque existe uma expulsão sistemática das crianças e adolescentes trans, um apagamento da existência delas, e um ponto central é a empregabilidade, que a gente consiga quebrar essa lógica nefasta de mais de 90% de pessoas trans no trabalho informal, principalmente prostituição.
Jaqueline, para encerrar essa entrevista, compartilhe conosco quais foram as mulheres que te inspiraram e quais você recomenda a leitura. Vamos aproveitar esse espaço para disseminar o trabalho de escritoras trans ou que abordam o universo LGBTQ+. A primeira é Cassandra Rios. Cassandra, com 16 anos, escreveu seu primeiro livro de temática lésbica nos anos 60. Ela foi uma best-seller, vendeu milhões de livros, que muitos foram queimados, foram destruídos pela ditadura. Mesmo assim, vendia muito. A gente tem sempre a referência à Rude Fantástica. Ela é premiada pela Biblioteca Nacional. Tem muita gente nova surgindo, uma grande escritora, que eu estou devendo para ela até um prefácio do novo livro dela, é a Atena. A Atena é do Rio Grande do Sul. Ela tem uma série de publicações somente pensando os corpos trans, as mulheres trans. A Maré Moura, que é mais popular, ela publicou há alguns anos o Se Eu Fosse Puta, que ela fala da experiência dela como prostituta. E as coletâneas, tem muita coletânea que saiu de escritores trans, não só mulheres trans, não só travestis, LGBT, das editoras LGBT. Jaqueline, a gente precisa e muito te agradecer por essa entrevista de hoje. Algumas respostas realmente foram aulas, você deu um show. Então, obrigada pelo seu tempo, pela paciência em explicar pra gente em detalhes as nossas dúvidas, as nossas questões. A gente é muito feliz por ter você no podcast Nasci Assim. Obrigada. Obrigada, Leone. Obrigada, Marta. Um beijo. Obrigada e parabéns pra vocês. Muito obrigada por ouvir o Nasci Assim e fique ligado no nosso Instagram, @podcast Nasci Assim, para saber quando a gente volta. Até a próxima temporada.